Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo e hoje aquele friozinho de inverno voltou, não tão frio, tão tenebroso, apesar de que eu vi que pode até nevar hoje em São Paulo. Já pensou? Nevar. É um fato, para mim, será inédito. Eles devem estar falando lá da Serra, né? Não sei onde que pode cair essa neve, mas é uma alegria estarmos aqui, mandando um abraço também para a Alice. Ô Alice, que bom você estar junto conosco. A Sueli também está lá no Instagram. O nosso Facebook continua fora de sincronia, mas não tem havido queixas, Leila. Toda essa gravação ela é feita separadamente e postada no nosso canal do YouTube. E nós lembramos que a semana passada nós falamos da Maria Modesto Cravo. Aproveitamos toda a semana passada para falar da Maria Modesto Cravo e está postado lá nos nossos canais do YouTube e do Telegram. Mas essa semana nós estamos falando do nosso grande pesquisador, escritor, que nos legou muitas obras de muita profundidade, o Nicolas Camille Flammarion. Flammarion nasceu em 1842, em 26 de fevereiro, foi isso? 26 de fevereiro. 26 de fevereiro. Assim como Victor Hugo, só que um pouquinho depois, né? Falamos da família modesta, falamos da primeira perda amorosa, quando ele se apaixona aos 6 anos de idade e algum tempo depois, aquele primeiro amor da sua vida inferno e acaba desencarnando. Falamos dos pais que tiveram que sair em função de uma epidemia de cólera e mudam-se para Paris. E Flammarion começa a trabalhar, começa a auxiliar. Ele era o filho mais velho de 4 irmãos, porque havia necessidade. Os pais perderam tudo, os pais que eram vendedores de tecido perderam tudo para os credores com aquela epidemia. Falamos da inteligência acima da média de Flammarion, que estudava, trabalhava 15, 16 horas por dia, estudava à noite, às vezes até à luz, com a iluminação da lua, a determinação quando nós desejamos alguma coisa. Mas hoje nós vamos continuar falando um pouco mais. O que a Sueli diz? Não consegui muito bem entender, porque o nosso celular está de lado, mas vamos continuar falando de Flammarion. Tudo bem, antes de dar a continuidade, né? Nós queremos agradecer, então, de antemão, ao nosso querido amigo Pedro, que ele disse que será uma honra muito grande, alegria nos receber em sua casa em Piratininga, e que já deixou até o café pronto, viu, Leila? E com aquele que vai esfriar, bolo, né? Então, nossa, aquele Olha, bolo. maravilha. Aproveitando também, saudando a Ada Rocha, que bom estar aqui conosco, a Cirlei. Muito bom os amigos, Mara Fernandes, o Arnaldo. Bom dia, my friend. Muita paz, muita saúde, muita harmonia aí para você e para a família. Mas então, Roberto, o que nós podemos falar hoje um pouco mais? Não, continuando, como eu dizia, Flammarion, ele era originário de não vou dizer uma família, né? Pelo menos a mãe muito católica. O pai era um agnóstico, ele não se incomodava com o exercício religioso da esposa, não se envolvia, mas também não dava bola. Porém, por orientação dela, e como aquele filho brilhante, né, dileto, que destacando-se dos demais, mas sem desapreço para com os outros, ela elege ele para a carreira eclesiástica. Imagine Camille Flammarion no seminário. Então ele aí conheceu o novo
esse testamento e já preparando para as lides sacerdotais também oratória. E teve lá como um dos seus orientadores o padre Mirbel. Nós ontem comentamos sobre isso e a gente vê que mesmo com a família assim com tantas limitações financeiras, mas os pais sempre o auxiliaram muito para esse lado dele de estudos. Ele com 6 anos já tinha os seus 20 livros, já tinha uma biblioteca, aos 15 anos ele já tinha já uma série de livros. E quando os pais querem que ele vá para o seminário, seguir essa carreira eclesiástica, mais uma vez, eles também investem nele. Colocam ele para aprender latim com o vigário, esse vigário La Salle, para que ele pudesse ir se aperfeiçoando, ter condições. É interessante que esse livro, o Novo Testamento, ele carregou ele durante toda a vida. Ele colocou lá, esse livro pertence a Camille Flammarion e colocou a data. Então foi um livro assim que sempre o acompanhou. E para ser padre, era importante também saber falar em público. Então eles colocam também para que ele aprenda a oratória. Era importante. E o padre Mirbel, ele fala dessa beleza da ciência e da grandeza da astronomia. Porém, ele mal sabia que um de seus auxiliares, que era o Camille Flammarion, ficou assim embevecido com aquelas palavras, porque o Camille Flammarion, desde criança, ele achava uma coisa magnífica olhar o céu, olhar os astros. Ele tinha essa sede de conhecer todo esse universo que era muito pouco conhecido. E aí nós entendemos que cada vez mais o Camille Flammarion, a ele vinha sendo apresentada essa ciência, que era a astronomia. Como a Leila colocou, ele tinha um apreço muito grande pelos livros. E com a idade precoce, de apenas 5, 6 anos, ele não tinha 20 livros nas bibliotecas tão somente. Ele diz que viu, leu e releu todos os livros. Então, literalmente, ele era apegado, afeito à cultura, mas particularmente à ciência. Porque aos 5 anos de idade ele foi convidado, estava em casa, pequenininho, a mãe e a irmãzinha dele, e a mãe coloca ali uma vasilha de água para que ele olhasse ali o reflexo do sol e via que ele estava sendo encoberto pela lua. E aquilo encantou ele. É verdade. Porque tanto é que a mãe já estava com tudo preparado. Logo, foi um fenômeno. Eclipse, né? Um eclipse. A mãe muito, muito iluminada também. E foi um fenômeno previsível. E, portanto, ele ficou encantado com aquilo. Como é que podem fazer com uma previsão, uma antecedência grande, a que dias, a que hora que vai ocorrer esse fenômeno? E já começou a intrigá-lo. Porém, isso também seria mais tarde, né, bebendo no conhecimento ali daquele sacerdote, né, o padre Mirbel, quando fala ali da grandeza, né, da ciência, da astronomia, e ele ali se queda. E fala, olha, agora eu já sei o que eu vou ser. Mas olha, vamos falar então da origem do nome, que esquecemos lá atrás, né? Flammarion, quer dizer, aquele que leva a luz, é um nome que tem uma dupla combinação galo-românica, porque galo vem das Gálias, né? Dali da origem, tá? Que é falando já da cidade onde ele nasceu, é Montigny, que fica nordeste, quase lá da França. E era a região realmente das Gálias. E românico, porque vinha também dos romanos, é a época da dominação romana ali. Então ficou essa combinação, mais uma feliz combinação. Aquele que leva a luz, que realmente Flammarion estava fadado a iluminar a humanidade. Que era Flamma Orions. E ele achava que Flamma Orions, esse Orions, é porque vinha de Orion. E depois ele descobre que não, era somente essa junção de nomes.
Mas ele tinha também esse lado, assim, muito que a gente vai comentar, eu acho que intuitivo, inspirado, dele ter essa sensação de outros planetas onde ele já havia vivido. E ele achava que ele tinha vindo de Órion. Por isso que ele achava, então, que esse nome tinha tudo a ver com a origem dele de outras reencarnações. Sim, só Mas, para esclarecer, Órion é uma constelação, mas toda constelação tem os seus satélites, os seus planetas, e ele teria vindo de um dos planetas dessa constelação. Então, e vai dar conta mais tarde, através de uma revelação, ou intuitiva, porque ele era também médium, é que ele teria convivido com nada mais, nada menos do que Allan Kardec, há 2.400 atrás, datando da época referida do século do XIX, né? Então, 1.400 anos atrás. Então, é uma possibilidade, é factual, sim. Mas voltando, então, àquele momento, ele ingressa na escola do desenho dos frades da igreja de São Roque, isso com 17 anos, e frequentava as aulas de desenho todas as quintas-feiras. Olha também o desenho. Sabemos como essa ferramenta é um instrumento particularmente notável, necessário, quando vai, por exemplo, descrever as casas astrais, as casas zodiacais, a trigonomia, as análises espaciais, né, de tempo, e os desenhos era muito importante. Mas aí ele tinha também todos os domingos livres, e ocupava esse domingo fazendo o quê? Assistindo a conferência pelo Abade sobre a astronomia. E para ele era assim, era um momento de que ele se desligava de todas as preocupações. A nossa querida Sueli, agora que eu consegui entender o que ela disse que no Instagram a imagem está ótima. Só que ela não aprendeu ainda a colocar o som. A Sueli está igual a mim. Quando o Roberto não está aqui, é uma dificuldade para eu saber mexer com essas ferramentas. Mas todos aqueles aprendizes ali do Abade, aqueles alunos de desenho, eles acabaram se fundindo assim numa associação, e era um momento muito gostoso entre eles de poder desenhar, e contribuiu também depois para os próprios desenhos de Flammarion relativos à astronomia. E ali nessa associação, qual era o objetivo? Era tratar de ciências, literatura, desenho, e era assim um grande trabalho, um trabalho muito ambicioso. Mas o Camille Flammarion, muito jovem, já escreve a sua primeira obra. Aos 16 anos, gente, imagina. Mas não era um livrinho, não. Ele tinha a bagatela de 500 páginas. E olha o título, hein? O Mundo Antes da Aparição dos Homens. E olha, ali foi, digamos, o canto do cisne, não, é a inauguração do escritor. Né? Ele se inaugura, ele se declara ou se manifesta como escritor. Agora, esse livro é muito interessante, nós vamos falar depois sobre as obras dele, esperamos que haja tempo, alguma coisa sobre algumas das obras, que são muitas. Mas nessa, O Mundo Antes da Aparição dos Homens, ele relata, dali próximo de onde ele existia, só voltando um pouquinho, onde ele morava, em Montigny, e ele tinha o avô que, periodicamente, ele ia passar uns dias. E essa cidade ficava relativamente próximo de Montigny, não me lembro agora o nome. Fato é que lá existia muitos fósseis. Imagine fósseis, e estamos falando de uma distância fenomenal do mar, seja do Mar Morto, ou seja, lá do Mar do Norte, do Atlântico, enfim, qualquer grande volume de água. E fósseis de animais marinhos. E ele ficou imaginando, mas como é que pode nessa distância? Então, que ele se deu conta pelas pesquisas, já era um pesquisador, gente, aos 16 anos. Claro, a bagagem vinha de outros tempos, né? Que ali já teria sido, sim, o fundo do mar.
Então, ao mar se emergir com o movimento de erosão e outros tantos movimentos tectônicos, né, propriamente falando, então a Terra sobe, o que era fundo do mar passa a ser montes, montanhas, né? Isso ele sabe. Porque ele ia passar as férias lá com o avô, então cada vez que ele ia, que descobria algum fóssil, ele ia colecionando. Ele tinha uma coleção de fósseis. E a cabecinha dele, porque nós falamos ontem, 4 anos, com 4 anos ele já lia, com 4 anos e meio ele já escrevia, com 5 anos ele já dominava, de uma forma rudimentar, mas a gramática, a aritmética, já sabia fazer as contas. Então era assim, muito adiantado em relação à idade. Aqueles fósseis foi o início dele começar ao longo dos anos e digerindo aquela ideia e escrever o mundo antes da aparição dos homens. Muito bonito isso. E depois ele escreve também o livro Cosmogonia Universal, falando sobre o cosmos, né? Cosmogonia Universal. Era um livro volumoso, 500 páginas, e o irmão, porque aí ele também teve também uma ajuda, porque o irmão dele, o Ernest Flammarion, ele era muito amigo, eles eram muito amigos, e o irmão se tornou livreiro. E o que acontece? Em função da profissão do irmão, ele consegue publicar os livros através das edições Flammarion. Lembra um pouco também aqui que nós falamos sobre o Victor Hugo, que ele com o irmão fundaram uma editora, uma revista, tinha um jornal. Eles aqui se juntam e já é um avanço, porque eles não tiveram que recorrer a que outros publicassem. Não ficaram na dependência de outros, né? Porque né? seria um desastre, porque quem ia se interessar pelas obras de um jovem, né? Embora já um gênio, mas nada, não aconteceu ainda, não se investe. Até porque era um tema muito, muito polêmico, era um tema que a igreja não admitia, que as pessoas ainda não estavam preparadas para tantas informações. E para um público muito seleto também, né, Lélia? Porque vamos ter que combinar que a maioria, hoje é um pouco mais, né? Mas naquela época menos ainda, porque as pessoas tinham uma preocupação muito grande com a própria sobrevivência, saúde, família e etc., muito menos do que pela cultura, sobretudo pelas ciências. Então as grandes academias não se achavam objetivamente como alvo de público principal deles, né? Então eles queriam vulgarizar, dar publicidade à ciência. Então daí uma também... De forma que todos pudessem ter acesso. Esse apreço à ciência eram mecenas, né? Na verdade. Mas como nada é por acaso, às vezes um fato que acontece vai ser benéfico mais adiante. Tem até uma história que fala, sorte ou azar, só o tempo dirá. Houve um fato que aconteceu com Camille Flammarion e que auxiliou para que portas se abrissem para ele. Foi durante uma missa. Na verdade, ele tinha o hábito, já dissemos, né? Até porque era uma requisição da mãe, pela qual ele tinha um apreço muito grande. Então, por que contrariá-la? Então, ele ia à missa habitualmente, ela levava, ele estava lá. Estava estudando, isso, né? No aí, seminário. Numa dessas missas, ele desmaia. E aí ele é atendido, porque desmaia e é atendido, mas depois vai para casa, para se entender o que houve, né? E ele volta muito debilitado. E na casa dele comparece o Eduardo Fournier. O doutor Fournier, então, ele faz a visita médica de praxe e avista sob a cabeceira de Camille um manuscrito de Cosmogonia Universal. E aí ele falou, olha, naturalmente, deve ter perguntado, né? Mas quem escreveu isso aqui? Fui eu. Mas você, tão jovem? Então, após ver a obra, ele achou que o jovem merecia uma posição melhor e consegue-lhe uma vaga como aluno aonde? Aluno de astronomia no Observatório de Paris, onde foi admitido como auxiliar em 1858, 16 anos completos. Sim. Aos 16 anos, uma vaga aluno.
Falou, alguém que tem competência para escrever vai ser um excelente aluno. E ele acertou. Então, como calculador, que ele era bom de cálculo, de sempre, trigonometria, geometria espacial, era com ele mesmo. Então ele fez parte do Bureau de Longitude, então uma espécie de um grupo seleto que fazia as medições, posicionamento, hoje chama-se GPS, geoposicionamento, né, por satélite. Ele fazia aquilo na unha. Agora tem as facilidades, né, com as aparelhagens, mas nós vamos parando por aqui, porque o Camille Flammarion, ele tem muita coisa para ser falada sobre ele, e é bom a gente digerindo aos pouquinhos para que a gente possa ir refletindo nesse espírito que reencarna na França, século XIX, vem de uma família simples, humilde, mas que vem assim com um objetivo, tanto de... Por isso que ontem nós falamos que ele era conhecido como poeta dos céus. Ele vem para unir a filosofia, a ciência e a religião. É muito bonita a história de Camille Flammarion. Mas hoje é terça-feira, 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho, e o estudo do Evangelho, ele serve também como uma preparação para quem desejar, logo a seguir, participar do tratamento que é oferecido através da reunião de irradiação e vibração. E serve também para aqueles trabalhadores que desejarem oferecer das suas próprias vibrações, das suas próprias irradiações em benefício de outros. Então estão todos convidados, hoje 20 horas o estudo do Evangelho, e depois, à distância, não é ao vivo, nós temos a reunião de irradiação e vibração. É privativo. De 8h30 às 9h30 da noite, então cada um em seus lares, ou às vezes nos hospitais, vão ser atendidos e vão ser beneficiados. O que nós orientamos? Uma alimentação leve hoje, no máximo até 18h30, às 8h30 da noite até 9h30, mantenham-se em sintonia, uma música, uma leitura edificante, pode deitar, pode dormir, colocar uma garrafa de 2 litros de água para ser consumida durante a semana, 5 vezes ao dia, sempre em agradecimento, sempre em prece. E terça-feira que vem repete novamente o tratamento, pelo menos 8 semanas de tratamento. Isso vai ser muito benéfico, tem contribuído muito para a cura das pessoas. Esse atendimento ele serve para doenças físicas, mentais, emocionais, espirituais e obsessivas. Quem desejar pode mandar para o WhatsApp do nosso Centro Espírita, que é o 1999 341 6316, enviar o nome completo, o endereço e o que está precisando, para que a gente possa colocar na reunião de radiação e vibração, hoje, terça-feira. Amanhã, 10 horas da manhã, nós damos continuidade a essa história belíssima de Camille Flammarion, que nasceu quando Kardec já tinha 38 anos de idade, mas eles tinham uma afinidade muito grande. Então, nós vamos falar sobre isso também. Aguardamos vocês. Quem ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Quem conhece, entra lá, dê um joinha, compartilhe, faça um comentário. Quem ainda não conhece, entre lá, se inscrevam, compartilhem, dê um joinha, faça um comentário. Vamos fazer como Emmanuel nos ensina. Vamos divulgar o Espiritismo, que é a maior caridade que podemos fazer
para auxiliar a tantos que nesse momento encontram-se angustiados e aflitos. Paz a todos, aguardamos vocês. Um abraço para todos que aqui se encontram, um abraço para Mara, para todos que estão junto conosco nessa manhã, para Regina Caroz. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Então, só um lembrete, porque alguns perguntam, mas que vasilha pode ser? Mas não importa. E a quantidade sugerida pela Leila é aproximada, são 2 litros, que a gente espera que 2 litros, com 5 doses diárias, dê para cobrir o período de uma semana. Mas pode ser de plástico, de vidro, de alumínio, não importa. E nem precisa estar tampada, não. Já posso mais. Precisa tampar, não. Tem que ser fechada. Ou sugerimos que seja fechada, até para evitar de cair inseto, etc. Né? Então, feito essa observação, e agora eu vou deixar só um pitaco, Leila, para as pessoas ficarem se coçando, né? Até amanhã. Camille Flammarion, já com seus 16 anos, e dissemos que foi no ano de 1858, ele já estava matriculado como aluno no Observatório de Paris, né? Observatório Astronômico. 16 anos, então, 1858, já tinha sido lançado o Livro dos Espíritos. E esse que ele passava rotineiramente frente a um teatro Odeon, e lá em Paris. E aí ele depara das vitrines, nas entradas, assim, na chamada galeria, ou ao lado da bilheteria, tinha lá alguns livros expostos, né? Livros novos lançados, e tinha lá o Livro dos Espíritos. E aí ele toma conhecimento do Livro dos Espíritos, e o resto a gente conta amanhã, tá bom? Verdade. Então, muito obrigado mais uma vez, um prazer maravilhoso ter estado com vocês, e fica o nosso encontro marcado amanhã às 10 horas, sem atraso, tá? Muito obrigado, desculpe então eventuais atrasos que a gente às vezes incorre, tá bom? Então, até amanhã.